pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje, certo? Os conteúdos são da disciplina de Ciências e Matemática. Passando um recadinho para vocês. Nós vamos trabalhar os dois conteúdos distintos, a matéria e as propriedades da matéria, certo? Tem um pouquinho de páginas para realizar a leitura, porém, um assunto ele puxa o outro e dá para ser feito. Então, assim, o slide que a tia está apresentando é para que vocês consigam focar naqueles pontos importantes, ok? A matéria ela está da página 73 a 76. E o que é que podemos entender sobre matéria? É tudo que apresenta forma, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. É tudo que nós podemos ver, até você é matéria. Nós, seres humanos, somos matéria. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, até a nossa composição, certo? O nosso peso, tudo que é composto dentro do nosso corpo, ele é chamado de massa. A densidade determina a relação entre a massa e o espaço, ou seja, conteúdo e volume. Quando a tia pega esse copo d'água, vocês podem observar que dentro tem água. Dentro é o meu volume, é o volume que cabe dentro do copo, mesmo sendo água, certo? Características da matéria: líquida, sólida e gasosa. A matéria é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. Pessoal, o átomo ele é a menor partícula que nós conseguimos fazer a divisão, certo? O nosso corpo é composto de átomo. Então aqui, ó, transformação da matéria. A matéria ela passa por transformação, certo? E a química é a ciência que vai estudar a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Então, a química, pessoal, que vocês vão começar a compreender a partir do 9º ano, certo? Mas que vocês já vão ter experiências com elas a partir do 6º, é a ciência que vai estudar justamente todo esse processo de transformação. Ela passa por dois processos de transformação, que é a física, certo? E a química. A física, pessoal, é quando aplicamos força, certo? Quando aplicamos força ou quando aplicamos algum movimento. A química é quando fazemos as misturas. Então, quando a gente aplica outra substância junto naquela matéria, então ela ocorre uma transformação. No exemplo da física, temos picar papel. A folha de papel, pessoal, se você começar a rasgar para poder formar pequenos pedaços, você pode observar, ele não deixará de ser um papel, certo? Mesmo você tendo aplicado uma força física. Mas a química, se você pegar um fósforo e for queimar o papel ele deixará de ter utilidade como papel. Ele virará praticamente o quê? Cinza, porque ele sofreu uma transformação química da ação do fogo. Agora indo para o conteúdo de propriedades gerais da matéria, da página 83 a 85. O que é que podemos dizer sobre ela? Que são aquelas características que toda matéria apresenta independente do seu estado físico, ou seja, sólido, líquido ou gasoso. Ela apresenta 4 tipos de propriedades. Impenetrabilidade, quando dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade, quando podemos dividir a matéria, certo? Compressibilidade e elasticidade. Ao exemplo do slime, pessoal, que o slime, se a gente apertar ele, a gente consegue fazer com que ele diminua e quando esticamos, ele consegue expandir, certo, pessoal? Então, pode utilizar o slime como um exemplo. Propriedades específicas, pessoal. Isso aqui é específico da matéria. Há organolépticas, que são as que impressionam nossos sentidos, ou seja, quando a gente vê, então, pela cor, pelo brilho, textura, sabor e odor. As físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, então, quando a gente aplica pontos de ebulição, fusão, liquefação. Químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância pode sofrer. Quando a gente mistura, faz misturas, então a matéria ela vai mudar da sua forma original. Então, lá no livro vai ter as figuras, as imagens, para vocês saberem fazer as distinções, certo? E aqui nós finalizamos. É necessário realizar a leitura, certo, do conteúdo, para que a gente consiga compreender
os significados dos temas que estão sendo apresentados.